uma grande alegria estar com vocês. Eu já falei muitas vezes lá em casa que é o tipo de grupo que eu particularmente gosto. Eu prefiro mil vezes estar num grupinho assim tão compacto, né, tão unido, do que em uma grande igreja, um grande centro. E estou, de fato, sendo sincero ao falar que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu costumo, como eu já falei até pro irmão ali, conversando anteriormente, que eu costumo pregar e falar muito sobre profecias. 99, 90% das minhas mensagens são baseadas nas profecias bíblicas. E como não poderia ser diferente, essa manhã eu escolhi mais uma vez um tema profético. Nós vamos falar um pouquinho sobre as duas fases do tempo de angústia. Nós entendemos pelo espírito de profecia e também com base bíblica de que haverá um tempo de angústia, o qual a Bíblia diz que seria o tempo de angústia de Jacó, mas antes desse grande tempo de angústia haverá um tempo mais curto, um tempo conhecido, chamado de angústia prévio, né? Ou pequeno tempo de angústia. Mas eu gostaria de começar abrindo a Bíblia com vocês. Deixa eu pegar aqui a minha cola. É, Daniel capítulo 12, no verso 1. Daniel capítulo 12, no verso 1 diz o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui nós vemos a primeira citação, né, bíblica, na qual se refere ao tempo de angústia. E nós vamos também estar lendo alguns textos do Espírito de Profecia. Ela começa dizendo o seguinte, né, lá no livro Eventos Finais, na página 259. Ela começa citando o mesmo texto que nós acabamos de ler. Ela diz, né, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Quando vier esse tempo, ela continua comentando aqui, esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Amém? Quando vier esse tempo, já não haverá mais tempo, já terá se encerrado o tempo de graça, né? Ali, quando chegar o momento em que o tempo de angústia chegar, né? Quando se encerrar a graça, não haverá mais oportunidade. E vivemos o que eu acredito ser o início do pequeno tempo de angústia. Eu particularmente creio que nós vivemos ali no comecinho, né? Porque nós vivenciamos aí eventos sucessivos, desastres naturais, caos, guerra, fomes, terremotos, fenômenos no céu, né? E no fim do ano passado, no começo desse ano, nós tivemos aí uma série de aparições aí, né? Meio estranhas no céu, vocês devem ter visto alguma coisa sobre. Crise moral e social, e são os motivadores perfeitos para que uma lei civil obrigue o mundo a um dia de guarda específico que não o dia do Senhor, né? E é nesse contexto que o Espírito de Profecia diz que se iniciaria o tempo de angústia prévio, aquele que precede o grande tempo de angústia, a angústia de Jacó. Né? E aí ela segue dizendo no livro Eventos Finais também, gostaria de ler com vocês aqui, comentando sobre o tempo de angústia prévia, ela diz o seguinte: o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário, ou seja, enquanto Cristo ainda intercede pelo ser humano, né? Enquanto ainda existe graça, se iniciará esse tempo de angústia prévia, né? Esse pequeno período de angústia. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Ou seja, nesse período ainda é que nós estaremos trabalhando, né, aí sobre a ação do Espírito Santo através da chuva serôdia, que acontece ali praticamente simultâneo ao decreto dominical, né, e aí leva os homens a se decidirem, né. Lucas 21, capítulo 20,
Lucas capítulo 21 é um comentário bíblico sobre esse período, né? É, Lucas capítulo 21, nós bem sabemos que há alguns paralelos, né, com ali Cristo, ele mistura os eventos, né, referente à destruição de Jerusalém, mas também ao fim dos tempos, né? É, nada, né, nada de novo, né? Tudo que já foi um dia se repetirá, diz o sábio Salomão. Capítulo 21, verso 25 de Lucas diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. No verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Eu particularmente, eu tenho visto, quando a gente vai falar sobre esses temas, né, sobre os temas proféticos, a gente percebe um pouco até de resistência do nosso próprio povo adventista contra esses temas, né? As pessoas, não, falou em tempo do fim, já causa uma certa ansiedade, as pessoas têm medo, né? As pessoas, é, eu assim, particularmente, às vezes eu fico pensando, né, como as pessoas pensam que Jesus vai vir, né? Será que, às vezes eu tenho a impressão de que elas imaginam que elas vão estar um dia de férias lá numa praia qualquer, né? Lá vivendo a vida delas e Jesus vai aparecer e vai levar aqueles que vão ser salvos e os que não vão ficar, mas a gente sabe que não é assim, né? Algumas coisas vão anteceder a volta de Jesus e aos olhos humanos não serão coisas boas, né? Não serão coisas fáceis de se vivenciar, né? Os homens, no geral, a humanidade hoje, ela realmente se encontra nesse estado em que Jesus descreve aqui, né? Hoje, cada situação que você vê no noticiário, que as pessoas veem, já causa apreensão, já causa muito medo. Inclusive, a gente vê aí muitos líderes, né, muitos pastores tentando acalmar a consciência das pessoas, né? É, mas a Bíblia fala, através do profeta Jeremias, de que Deus, né, tem uma contenda com esses pastores que dizem que há paz quando ele não disse paz, né? Deus, ele espera que nós demos realmente o tom certo, né? O sonido certo, a trombeta, anunciando a breve volta de Jesus e que é sim necessidade de alarme. Há um tempo realmente que nós precisamos estar aí se preparando para a volta de Jesus e para o porvir, que tudo aquilo que antecede a volta de Jesus não será realmente fácil e não simples de se viver, né? Continuando aqui, o tempo de angústia pequeno, ele será assim que sair da primeira lei dominical. Eu coloquei a primeira lei dominical, mas a gente sabe que é só uma, né? Uma lei que sai lá nos Estados Unidos, com o presidente Trump ou posteriormente qualquer outro, nós não sabemos ainda. Aparentemente está muito perto, mas nós não sabemos se será realmente ele o grande governador aí a decretar essa lei. Porém, a gente entende que quando sair essa lei dominical nacional e depois posteriormente seguida pelas demais nações, então toda a raça humana, todo homem que é vivo na face da terra, ele vai ser levado à decisão através da pregação do povo de Deus, né, através do Espírito Santo na chuva serôdia. E aí a gente lembra a visão de Ellen White, né? Ellen White, no Primeiros Escritos, na página 33, descreve uma visão que ela fala que quando saiu ali a lei dominical, todos saíram a pregar e preparar o povo para receber aí a mensagem final, né? O pregar o sábado, aliás, sobre o sábado bíblico. Então haverá perseguições, prisões, perda das propriedades e bens. Haverá julgamentos, né? Em tribunais e ainda antes que a graça se encerre, haverá martírios, né? Isso é bíblico. O grande conflito fala que após o fechamento da porta da graça, quando não houver mais possibilidade de decisão, então não haverá mais. Mas até que a graça se encerre, haverá sim, né? Tem os textos de Ellen White que falam que muitas pessoas serão testemunhas ainda pela causa de Cristo. Aliás, já está acontecendo, né? Não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas lá na Síria, muitos cristãos já têm sido martirizados pela causa de Cristo, né? Talvez não ainda pregando a verdade presente, não com o conhecimento que temos, mas eles também têm sofrido pela causa de Cristo. Mas então, todos serão levados a decidir pelo sábado bíblico ou pelo falso sábado.
Então, a partir do momento em que a graça se encerra e todos são levados à decisão, é que então começa o grande tempo de angústia, ou a angústia de Jacó. Esse período é que é o período descrito em Daniel 12, capítulo 1. E ele é explorado, né, mais profundamente no livro do Grande Conflito, como eu falei. Eu separei alguns textos aqui, mas nós vamos ler antes um texto introdutório, que é um texto bíblico. Jeremias capítulo 30, versos 6 e 7, Jeremias fala sobre esse tempo de angústia de Jacó. A partir do verso 6, capítulo 30, verso 6 de Jeremias. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Jeremias capítulo 30, verso 6, tá? Se tem homens têm dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está a dar à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Amém? Antes, né, de nós chegarmos à parte das promessas, nós temos aqui algumas dificuldades, né, alguns momentos que o povo de Deus vai passar durante esse período. Como referência, é o Grande Conflito, capítulo 39, no Grande Conflito, na versão, né, original lá, não condensada, é o capítulo 39, aproxima-se o tempo de angústia. Nós vamos ler aqui alguns desses textos, né, para nós comentarmos. Aí, como eu falei anteriormente, eu coloquei aqui, até coloquei aqui como primeiro decreto dominical, né? Nós sabemos que é o único, mas sabemos que a partir do momento em que se encerrar a graça e as pessoas se decidirem ao lado de Cristo ou contra Cristo, as pragas, enfim, aquelas pragas descritas lá no Apocalipse começarão a ser derramadas sobre a terra. E quando isso começar a acontecer, finalmente chegará o momento em que os governantes desse mundo decretarão, então, enfim, uma lei de morte, né, um decreto de morte. Um decreto esse que tem aplicação e paralelo lá com a história de Esther, né, não é esse o estudo, mas muitos de vocês aqui já devem ter estudado, esse decreto ele tem paralelo lá com a história de Esther. E aí, o segundo decreto, como eu falei, enquanto as pragas assolam esse mundo, cairão nesse mundo, haverá um decreto de morte. E aí começa a descrição de Ellen White sobre esse momento. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta, como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos ou pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Esse é o texto que nós acabamos de ler na Bíblia. O segundo texto. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a fome, a demora. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Olha só, nós temos o tempo agora para esse preparo, né? Não, nada vai poder ser feito depois que a graça se encerrar, que esse tempo estiver em andamento, né? O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó, que é ali o exemplo, né, dado para esse tempo de angústia, prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Nossa principal arma para esse período vai ser a oração, né? Ela segue dizendo aqui sobre isso. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Ou seja, Jacó lutou a noite toda com Deus pela bênção, né? E assim deve ser conosco. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isso significa? Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontra em sua máxima tensão. Quando as ondas de desespero que linguagem alguma pode exprimir assoberbam os que fazem suas súplicas,
quão pouco se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. E agora, ultimamente, não tem acontecido mais muito, né? O tempo tem andado meio esquisito, mas um tempo atrás era muito comum toda final de tarde de verão acontecer uma tempestade, né? Aquela tempestade com aquele vento, barra de vento, assim, que levanta lá no sul e vem subindo. E eu sempre lembro disso quando eu prego, porque é o que acontece hoje, né? As vésperas dos eventos finais, né? Aqueles que antecedem a volta de Jesus, acontecia quando dessas tempestades, porque as pessoas elas permaneciam lá na beira-mar, permaneciam lá dentro da lagoa, brincando, se divertindo. Aí, quando a tempestade já estava em cima, caindo chuva e vento, que o pessoal corria para casa, né? Já muitas vezes sobre ali a influência da tempestade. Mas nós, como povo de Deus, sabemos que quando realmente a tempestade chegar, não haverá mais tempo para que nós nos abriguemos, né? Ou seja, o tempo de nós abrigarmos sobre a proteção de Cristo é agora, né? O tempo de nós construirmos fortalezas, né, de construirmos nossas muralhas, é agora. Não é em tempo de guerra que se constrói fortalezas, que se constrói uma proteção contra o mal, né? E nossa fortaleza, nossa muralha é Cristo Jesus, né? Seguindo aqui. Os que agora, isso está no grande conflito, tá, gente? Página 622. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquirirão o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Como eu falei aqui, agora é tempo de nós aprendermos a exercitar nossa fé, né? E ela, como ela cita aqui, algumas pessoas elas resistirão esse tempo, né? Sobreviverão ali, permanecerão firmes, mas elas passarão muitas dificuldades mais do que se elas tivessem hoje aprendido a confiar e se colocar nas mãos de Deus, né? O tempo de angústia tal qual nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. Tá? Eu acho muito forte, muito interessante essa parte do texto que eu vou ler agora, mas eu acho também muito sério o que eu acabei de ler aqui, né? O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar sobre nós e necessitamos de uma experiência que hoje não possuímos. E que muitos são demasiado preguiçosos, né, indolentes para obter. Mas hoje a gente vê como, infelizmente, a nossa instituição não está se preparando para esse tempo, né? Não está preparando nossos jovens para esse tempo. As pessoas elas estão vivendo de eventos, né? Eventos após eventos, né? Ali coisas que realmente fazem muito mais distrair, muito mais entreter do que preparar o povo para a volta de Jesus e para esse tempo. E a Ellen White aqui ela fala exatamente isso, né? As pessoas são preguiçosas, estão ali indolentes, né? Estão pensando apenas no viver no dia de hoje, né? No futuro e sonhando com um futuro promissor. Recentemente até ouvi alguém falar que eu, por pregar muito esse tipo de mensagem, né, profética, sou um pouco pessimista, né? Mas a verdade é que antes da volta de Jesus o tempo não será favorável, né? A verdade é que nós teremos um tempo aí que nós devemos realmente se colocar na mão de Deus, caso contrário nós não vamos resistir. Aliás, dentro desse período nós já nem faremos mais parte desse pequeno grupo se nós não estivermos preparados, né? Desde antes, né? E seguindo aqui, como eu falei, a parte que eu acho muito forte nesse texto vem agora. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que a realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. Ou seja, muitas vezes o que nós passamos hoje, as dificuldades que nós passamos hoje, né, os problemas, as circunstâncias angustiosas que nós passamos hoje, muitas vezes a gente assim, acha que é o fim do mundo, né? Que é algo muito difícil que nós não vamos conseguir sobreviver a esse momento. Porém, o que a Lema está dizendo aqui, o que está por vir, é muito pior do que qualquer coisa que nós já vivemos até aqui. E não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós.
A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo, tempo de provações, toda alma deverá por si mesmo estar em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Olha só como é forte esse texto, né? Sabe, irmãos, a gente tem visto realmente que nós estamos muito próximos desse tempo. Eu acho que talvez, acredito que a maioria de vocês, assim como eu tenho acompanhado as notícias que têm sucedido no mundo, e nós vemos que esse governo atual lá nos Estados Unidos, ele tem um projeto de governo chamado Projeto 2025, né? Um projeto que tem, entre outros fatores ali, um dos pilares é uma lei dominical, uma lei que faz com que toda a nação americana descanse nesse dia como parte, né, aí de um novo governo, de uma forma de, como o presidente lá diz, né, que será a era de ouro dos Estados Unidos, e um dos pilares para essa era de ouro é levar o povo a um descanso dominical. E isso realmente está muito perto, né, se vai ser esse ano, no próximo, nós não sabemos, mas sabemos que nós estamos muito próximos desse tempo que nós descrevemos aqui. Já começamos um pequeno tempo de angústia, um tempo em que o mundo sofre com várias calamidades aí diariamente. As pessoas têm se matado, né? A gente vê. Eu não tenho mais acompanhado muitas notícias desse tipo, porque isso até é um conselho bíblico, né? Que nós desviamos o ouvido de falar de homicídios, de morte, de violência. Mas quando você vai às redes sociais ou passa na frente da televisão, você vê que as pessoas estão cada vez menos com a presença do Espírito Santo, têm se matado, né, têm se odiado. Há muitos rumores de guerras, inclusive agora há um rumor de uma grande guerra lá entre as nações da Europa e a Rússia, incluindo os Estados Unidos e outras nações, provavelmente. Nós temos aí uma tensão de guerra muito grande entre Taiwan e a China. Nós temos rumores aí, não são rumores, né, já é fato, que estamos vivendo uma grande crise econômica, o mundo tem cada vez mais se endividado, as nações têm cada vez mais estado em dificuldades para manter o seu povo ali em instabilidade financeira. Então nós estamos de fato vivendo em tempos que se não estamos dentro, mas já estamos iniciando esse breve período de angústia, né? Aquele tempo que antecede o grande tempo de angústia de Jacó. E a gente sabe que se nós não nos prepararmos agora, em breve não haverá mais tempo, né? Eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas a realidade é essa. Se nós, como povo de Deus, como grupo que aqui estamos, não prepararmos nossa alma, quando chegar esse tempo, não haverá mais tempo. Até agora nós falamos sobre as dificuldades desse tempo, né, desse período. Ellen White, aparentemente, nesse texto, ela passa grande parte do capítulo assustando, né, assustando o povo, de que vai ser um momento difícil. Mas na segunda metade do capítulo em diante, ela passa a trazer promessas valiosas, né, de que o povo de Deus não estará sozinho para passar por esse período. Ainda gostaria de ler mais uma promessa, só dessa vez uma promessa bíblica. Está lá em Apocalipse. Apocalipse, o último livro, né, o livro da Revelação. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Apocalipse, capítulo 3, no verso 10. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipse diz o seguinte: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não podemos perder nossa coroa agora, né? Estamos muito próximos da volta de Cristo e é tempo de que nós realmente seguramos aí nossa coroa com força, né? E não deixemos que outras pessoas a tomem. Mas também é importante que nós, como filhos de Deus, preparemos outras pessoas para também receber essa coroa. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, né? Eu particularmente
prego, falo muito sobre a volta de Jesus, sobre os eventos finais, sobre tudo aquilo que nós esperamos que aconteça antes que Cristo volte, porque eu creio que Jesus está voltando, né? E eu não quero mais, e eu acredito que vocês também não viver mais nesse mundo. E sabe, eu sempre conto alguma experiência de minha vida quando eu saio para pregar, e é um testemunho que eu tenho contado ultimamente nas igrejas onde eu vou, que é algo que sempre me fortalece a fé quando eu lembro. Eu já fui missionário no Amazonas, fiquei um bom tempo lá no interior do Amazonas. Nós estávamos a 24 horas de Manaus, de barco, era bem isolado mesmo. E antes disso, na verdade, o testemunho é sobre outros motivos, mas eu só estou falando para vocês porque eu estar no Amazonas como missionário foi parte, uma resposta a essa experiência que eu vou contar agora. Quando eu tinha 18 anos, eu perdi minha mãe, né? Ela teve um câncer, em pouco mais de um ano ela veio a falecer depois do diagnóstico. E aí, com 18 anos, um jovem, cabeça meio confusa, né? Não querendo deixar de acreditar, de confiar em Deus, mas também não deixava de questionar os motivos, né? Daquela perda. E aí, uma semana depois que eu enterrei ela, eu tive convite para ir para a reportagem e eu fui. Assim mesmo, com toda aquela confusão, com todo o processo do luto que ainda não era superado, né? Era muito recente, eu fui. E desde o início da campanha, a reportagem, apesar das experiências que eu tive, eu não senti que a reportagem era o meu chamado, né? Mas eu entendia que Deus, através daquelas experiências, me mostraria o que eu deveria fazer, né, futuramente, se não a reportagem. E aí, na primeira semana que eu estava lá, na primeira saída assim, oficial para campo, um outro menino que era muito mais inexperiente que eu, ele era recém-convertido, a gente saiu, e aí na primeira casa que a gente entrou, na primeira casa do dia, era cerca de 8 horas da manhã, a gente chegou na casa, eu chamei no portão, né, aí uma moça veio, ela nos atendeu, e aí assim que ela olhou para mim, assim, para mim, pro meu colega, ela sorriu de uma forma assim, um tanto eu estranhei, né, assim, ela foi um tanto, eu não sei bem dizer a palavra, mas eu tive a impressão de que ela realmente viu algo diferente ali, no momento. E aí ela convidou a gente a entrar, a gente entrou na casa, e ela, assim que ela nos recepcionou, ela sumiu de cena, assim, ela saiu da casa, ela não apareceu mais em momento nenhum, e eu dei a oferta para os pais dela, para o pai e para a mãe dela. E aí a oferta foi muito rápida, bem, né, muito inexperiente, eu fiz a oferta rápida ali já, naquela, eles não vão querer mesmo, eu vou fazer só o meu papel ali, né, tô indo. E aí, só que a partir da oferta, eles começaram a questionar muitas coisas, né, começaram a fazer muitas perguntas, e naquele dia, começando lá por Gênesis, a gente foi até o Apocalipse, tivemos um estudo bíblico completo, assim. Era 8 horas da manhã quando a gente entrou, quando foi 6 horas da tarde a gente estava lá estudando a Bíblia com eles. E aí, quando a gente já estava para sair, já estava assim, dando pôr do sol, a gente estava num bairro um tanto perigoso, tinha que voltar embora. Aí essa moça apareceu na porta, assim, encostada na porta da cozinha, na sala, e ela falou, né, assim, olha, eu posso falar eu tenho um negócio para falar para vocês. E aí, é claro, fica à vontade, né? Aí ela, assim, olha, quando vocês chegaram aqui pela manhã, eu reconheci vocês. Eu tive um sonho na qual 2 rapazes vestidos de branco chegavam na porta da minha casa e falaram, essa voz, ela não disse que viu alguém, ela ouviu apenas uma voz, disse que era para mim receber aqueles 2 rapazes que eles tinham uma mensagem muito importante para dar para nós. E aí, como não poderia ser diferente, né, ele se emocionou, ficou muito feliz, assim, e era pra gente sair dali 6 horas, mas a partir daquela experiência dela, a gente ficou mais 2 horas conversando com ele, saindo de lá 8 horas da noite, e assim, essa experiência realmente de Deus mostrar pra mim que, através do sonho dessa moça, que Deus tinha um chamado maior pra mim do que apenas a reportagem, foi que me levou ao Amazonas como missionário. Lá no Amazonas também vivi muitas experiências que precisaria de mais um bom tempo para poder relatar para vocês,
Mas a verdade é que tudo isso que eu vivi na comportagem como no Amazonas me levou a ter cada vez mais certeza de que eu estava no caminho certo, né? Que Jesus em breve vai voltar, que nós, como observadores, guardadores do sábado, temos a verdade, né? Embora com algumas, aí, como eu vou dizer, algumas diferenças, né? Na nossa forma de ver, quanto aos professos irmãos da fé, muitas vezes, mas nós acreditamos que Jesus está voltando, que o sábado é o dia do Senhor e que muito em breve ele vai voltar. E é por isso que onde eu vou, por onde eu passo, eu sempre prego esses temas. Tempo de angústia, selamento, Ezequiel 8:9, eu acredito que muitos de vocês já estudaram, são textos muito importantes para os nossos dias. E é isso que eu tenho feito ao longo desses anos, né? Desde 2015 eu tenho pregado, sempre com oportunidade, e sempre esses temas. E eu falo que não há coisa melhor do que a gente falar sobre isso, né? Sobre viver isso. A experiência de crer que realmente Jesus um dia vai voltar, esse é o nosso maior desejo. Nossa maior vontade é que Cristo volte a definir esse mundo e todo o sofrimento que nós vivemos.